ele representa as riquezas minerais, né? Estanho, cassiterita, quer dizer, a gente percebe que não houve um deslocamento, mas vários deslocamentos que estão representados numa cor só. E o mecanismo de condensação, que seria a junção de todas essas cores, formando a bandeira do Brasil. Só que se isso fosse um sonho, essa bandeira não sairia tão arrumadinha como é a bandeira do Brasil. Sairia a bola central, a esfera, o verde sairia numa outra condição, mais ao lado, o amarelo, enfim, formando a tal imagem compósita. O terceiro mecanismo que contribui no processo de formação dos sonhos é a simbolização ou teatralização ou representação verbal plástica. O que é isso? É a função que tem esse mecanismo de transformar as ideias em imagens visuais, né? Acho que o melhor exemplo são as charges dos jornais. As charges, elas não falam nada, mas dizem tudo, né? Quer dizer, houve uma representação plástica visual. Nesse momento da representação plástica, entra em ação um mecanismo do sonho chamado de regressão. E ele tem esse nome porque existe o oposto dele, que é a progressão, né? Se eu estou acordado e tenho fome, né, eu sinto uma dor de estômago, uma sensação de estômago vazio, tenho um impulso, né, em direção a comer, o meu superego autoriza e o ego me leva até a geladeira para mim poder comer. Tem até um outdoor aí na cidade, uma marca de jeans, né? O Thomas Edison fala que o propósito do corpo é levar o cérebro para passear, né? Eu acho que não é o cérebro, é o ego, né? O ego é que teria esse prazer aí de passear. O cérebro, ele vai dar um suporte, né, para o aparelho de si. Bom, em relação a esse mecanismo de regressão, então, que eu estou falando, o que ocorre quando a gente está dormindo? Como a gente não pode acordar, esse impulso, esse instinto, essa pulsão original, que tenderia a chegar no final levando até a geladeira, não vai fazer isso porque a gente está dormindo. Então, o que ocorre? Ocorre uma regressão e são ativadas as memórias. E a pessoa passa, então, a sonhar. Isso é o que diz respeito ao fator de regressão nos sonhos. A partir do momento que essa memória é ativada, a partir de um desejo de comer, um desejo de alimentação, você pode sonhar, por exemplo, que está comendo mesmo, realmente. Você pode sonhar que está devorando um livro, né, entre aspas, ou até mesmo fumando um cigarro. O quarto e último processo de formação dos sonhos é o chamado elaboração secundária. Ela é a grande responsável pela inteligibilidade dos sonhos. Porque os sonhos, ele não vai ter uma sequência tão organizada como, na maioria das vezes, a gente conta para as pessoas ou até se lembra do sonho. Ele não é organizadinho, né? Conforme eu já falei, ele é uma imagem compósita. Então, ele não conserva a sequência que a gente pretende que ele conserve. Isso nós criamos, né? Aquelas pranchas do teste do Rorschach, que todo mundo já viu, na realidade, elas não significam nada, né? Quem dá significação é o nosso próprio desejo. Dá até para contar uma história, né, a partir do que a gente vê. O que ocorre conosco em relação às pranchas do Rorschach é exatamente o que ocorre em relação aos sonhos, né? O trabalho de elaboração secundária faz com que a gente preencha espaços vazios. Aliás, isso é muito comum no ser humano, né? O ser humano, ele está sempre propenso a colocar coisas onde não existem.
projetando.